Vamos aqui ler mais um ensaio do Montaigne. Esse se chama O Bem e o Mal só o são, as mais das vezes, pela ideia que deles temos. Este capítulo consiste em um longo comentário da máxima que lhe dá título, condensando o ensinamento da doutrina estoica, segundo o qual, se não podemos mudar a natureza das coisas, é preciso mudar a opinião que temos delas. Os homens, diz antigo ditado grego, atormentam-se com a ideia que têm das coisas, e não com as coisas em si. Seria grande passo em alívio da nossa miserável condição se provasse que isso é uma verdade absoluta. Pois se o mal só tem acesso em nós porque julgamos que o seja, parece que estaria em nosso poder ou não o levarmos a sério ou o colocarmos a nosso serviço. Se tal coisa depende de nós, por que não a resolveremos, liquidando-a ou tirando vantagem dela? Se aquilo a que chamamos mal não é nem mal, nem tormento, se somente nossa fantasia lhe atribui tal qualidade, podemos modificá-lo. E, em o podendo, absurdo de nossa parte, e sem que nada nos obrigue, a pegarmos-nos à solução mais aborrecida. E por que atribuir a doença, a indigência, ao desprezo, com gosto ácido e mau, se os podemos modificar? Pois o destino apenas suscita o incidente. A nós é que cabe determinar a qualidade de seus efeitos. Vejamos, portanto, se é possível afirmar com autoridade que aquilo a que chamamos mal não o é em si, ou, o que dá na mesma, se ainda que o seja, depende de nós mudar-lhe a aparência e as consequências. É possível, então, sustentar isso? Que aquilo que chamamos de mal não é em si? E que depende da aparência dele para nós? Se as coisas que tememos tivessem um caráter próprio, a todos se imporiam de igual maneira, produzindo idênticas consequências. Todos os homens são, efetivamente, da mesma espécie, e com pequenas diferenças, providos de órgãos semelhantes, instrumentos de concepção e julgamento. A diversidade de opiniões acerca das coisas mostra claramente que atuam sobre nós segundo um dado estado de espírito. Quando um que seja as admita como são realmente, 1000 outros as deformam e modificam. Encaramos a morte, a pobreza e a dor como nossos piores inimigos. Ora, essa morte que alguns consideram a mais horrível entre as coisas horríveis,
Outros a julgam o único refúgio contra os tormentos da vida, o maior benefício que nos deu a natureza, a única garantia de nossa liberdade, o único amparo imediato e comum a todos contra os males. Aguardam-na a morte, alguns a tremerem de medo, outros preferem-na à vida. E não falta até quem a considere demasiado acessível. Ó morte, quisessem os deuses que desdenhasses os poltrões e que somente a virtude merecesse tua preferência. Não nos ocupemos com tão gloriosas coragens. Mas não nos ocupemos com tão gloriosas coragens. Então, os homens são iguais, mas há opiniões diferentes, por exemplo, a respeito da morte. Teodoro respondeu a Lisímaco, que ameaçava matá-lo: farás uma bela coisa, à semelhança do que pode fazer a Cantárida. Em sua maioria, os filósofos, propositadamente, se adiantaram à chegada da morte. Ou se apressaram, ajudando-a. Quanta gente do povo nos é dado ver que, ao ser conduzida para a morte, e não simplesmente para a morte, mas para a morte ignominiosa, acompanhada às vezes de cruéis suplícios, demonstra grande firmeza de ânimo, ou por ostentação, ou naturalmente, a ponto que se diria nada ter mudado em sua vida. Tais indivíduos resolvem seus problemas domésticos, fazem recomendações aos amigos, cantam, dirigem exortações à multidão, não desdenhando, não raro, a piada, e bebem a saúde de seus conhecidos, com coragem idêntica à de Sócrates. Você sabe que Sócrates, antes de tomar a cicuta, estava tranquilo, né? Conversando com seus amigos. Um deles, que conduziam a forca, pediu que evitassem de passar por tal rua, porquanto corria o risco de encontrar certo negociante a quem devia um dinheirinho e receava ser preso. Outro disse ao carrasco que não lhe bulisse no pescoço, pois era muito cossiguento e poderia ter um acesso de riso. Outro respondeu ao confessor que lhe afirmava cearia à noite com Nosso Senhor. Vai em meu lugar, hoje estou em jejum. Outro, que pedira para beber, vendo o carrasco fazê-lo antes no mesmo recipiente, recusou com medo da sífilis. Conhecem todos a história daquele picardo a quem, quando subia a escada para a forca, apresentaram uma mulher prometendo-lhe mercê se com ela casasse. Ele a examinou um instante
e, voltando-se para o carrasco, exclamou: cumpre o teu dever, é coxa. Me mata. Contam que na Dinamarca igual ocorrência se verificou. A um condenado à decapitação fizeram idêntica proposta, e ele a recusou porque a moça tinha as bochechas caídas e o nariz muito pontudo. Em Toulouse, um lacaio, acusado de heresia, dava como única razão de sua crença a palavra de seu patrão, jovem clérigo, como ele preso, pois preferiu a morte a deixar-se persuadir do erro de seu senhor. E relatam as crônicas que, em Arras, ao se apoderar Luís XI da cidade, muita gente do povo se entregou à prisão para não gritar: viva o rei! Entre os bufões, seres assaz desprezíveis, houve quem conservasse até o último instante o espírito jocoso. Um deles, condenado à forca, no momento em que o carrasco o empurrava no vácuo, exclamou: viva o prazer! O que era seu refrão habitual. Outro, a ponto de morrer, fora estendido sobre uma esteira junto à lareira. Ele perguntou ao médico onde lhe doía. Entre a cama e a chama, respondeu. Aqui vale a pena. O trocadilho entre o céu e o inferno, né? Entre le bien e le feu, não se traduz, né? E ao padre que, para ministrar-lhe a extrema-unção, lhe procurava os pés encolhidos e crispados pela enfermidade, observou: vós os achareis na ponta de minhas pernas. E exortando-o um dos presentes a recomendar-se a Deus: vai alguém vê-lo hoje? Ao que o outro retorquiu: tu mesmo, e dentro em breve, se lhe aprouver. Não poderá ser amanhã à noite? Amanhã ou outro qualquer momento, pouco importa. Não demorará muito. Por isso, trata de te recomendares a ele. Então é melhor que eu mesmo apresente as recomendações. No reino de Narsinghpur, as mulheres dos sacerdotes são ainda hoje enterradas vivas com os corpos de seus maridos. As outras mulheres que não pertencem à mesma casta são queimadas vivas nos funerais de seus esposos. E todas suportam a sorte, não somente com firmeza de ânimo, mas também com alegria. A morte do rei, suas mulheres, suas concubinas, seus favoritos, seus oficiais e servidores apresentam-se com fervor à fogueira em que arde o seu senhor e na qual vão precipitar-se, considerando grande honra acompanhá-lo ao outro mundo. Durante nossas últimas guerras na região milanesa, foi Milão tantas vezes tomada e retomada que o povo
Impacientado com essas mudanças repetidas de destino, adquiriu tal indiferença ante a morte que meu pai, de quem eu ouvi, contou que, de uma feita, em uma só semana, 25 chefes de família se suicidaram. Esse fato lembra o que ocorreu no sítio de Chante Abrupto. Os habitantes, homens, mulheres e crianças, precipitaram-se em massa ao encontro da morte, e com tal desejo de perder a vida, que mais não se teria feito para salvá-lo. E foi somente com penosos esforços que pôde Bruto poupar alguns. Qualquer ideia pode apoderar-se de nós com força bastante para que a sustentemos até a morte. O primeiro artigo do juramento, tão impregnado de coragem, que fizeram os gregos durante as guerras médicas, determinava que todos se comprometessem antes a morrer do que a se sujeitar à dominação dos persas. E quantos na guerra entre turcos e gregos preferiram a morte cruel a renunciar à circuncisão e a aceitar o batismo? E de atos semelhantes há exemplos em todas as religiões. Vi um de meus amigos íntimos desejar a morte à força. Absolutamente imbuído dessa ideia, que ele próprio enraizara em si, através de uma argumentação especiosa contra a qual nada pude, valeu-se com ardor febril da primeira oportunidade honrosa que se lhe ofereceu para pô-la em prática sem que o percebesse. Temos vários exemplos de pessoas, inclusive crianças, que em nossa época se suicidaram para abreviar a incômodos de nonada. A esse propósito, não nos diz um autor antigo que não havemos de temer se recearmos o que a própria covardia escolhe como refúgio. Se nós evitarmos o refúgio da covardia, não temos o que temer, né? Não acabaria mais se aqui enumerasse todos os indivíduos de sexos, condições e seitas diferentes, que em tempos mais felizes aguardaram a morte como resolução, ou a procuraram voluntariamente. E a procuraram não somente para pôr fim aos males desta vida, como também, alguns, por andarem fartos dela, ou porque esperavam vida melhor no outro mundo. Motivos para você procurar a morte voluntariamente. Porque você está farto dessa vida, para pôr fim aos males dela, ou porque você acredita que haja uma vida melhor além. São em número infinito e mais cômodo me parece suputar aquelas que quem a morte foi motivo de temor. Aquelas para quem a morte foi motivo de temor. O exemplo basta. Estando o filósofo Pirro em um navio, presa de violenta tempestade, aos que maior pavor evidenciavam, mostrava ele um porco indiferente ao temporal, e os instava a tomá-lo como exemplo. Ousaremos, pois, sustentar que a razão, essa faculdade de que tanto nos orgulhamos, e em virtude da qual nos consideramos donos e senhores dos demais seres, nos foi dada para objeto de tormento? A razão nos foi dada para o nosso tormento? De que nos serve entender as coisas se com isso nos tornamos mais covardes, se esse conhecimento nos tira o repouso e a tranquilidade de que gozaríamos sem ele? Se nos reduz à condição pior que a do porco de Pirro?
para nosso maior bem é que fomos dotados de inteligência. Por que fazê-la voltar-se contra nós, contrariamente aos desígnios da natureza e à ordem universal, que querem que cada um use suas faculdades e seu meios de ação da maneira mais conveniente à sua comodidade? Por que fazer a inteligência voltar-se contra nós, contrariamente aos desígnios da natureza e à ordem universal, que querem que usemos nessas faculdades e meios de ação da maneira mais conveniente, à nossa comodidade? Por que fazer a nossa razão voltar-se contra nós? Admitamos, direis, que tendes razão no que concerne à morte. Mas o que pensais da indigência? Agora ele vai falar da indigência, da indignidade, do sofrimento, e da dor, que Aristipo, Jerônimo e a maioria dos sábios consideraram o maior dos males. Isso com que concordam, na realidade, mesmo os que o negam em suas palavras. E quanto à dor? Sofrendo Posidônio aguda crise de dolorosa enfermidade, recebeu a visita de Pompeu, o qual se desculpou de haver escolhido tão mau momento para ouvi-lo divagar sobre filosofia. Não permita a Deus, disse o filósofo, que me domine a dor a ponto de me impedir de dissertar. E pôs-se a falar precisamente acerca da atitude de desprezo a ser assumida diante da dor. Enquanto discorria, e entretanto aumentando o sofrimento, por mais que me castigues, ó dor, jamais convirei em que és um mal. Que prova esta história de que se prevalecem os filósofos para discursar acerca do desprezo que devemos votar à dor? É questão de palavras. Se não se comovia com as alfinetadas da dor, por que interrompeu seu discurso? Por que pensava fazer ato meritório e não a chamando um mal? Então quer dizer que a morte, você pode lidar com ela de várias formas, para não sofrer. Mas em relação à dor, o que fazer com ela? Como viver com ela? Como desviar dela? Não se trata aqui simplesmente de imaginação. Podemos opinar com conhecimento de causa, porquanto são nossos próprios sentidos os juízes. Porque dor nós já sentimos, Todos já sentimos. Se nos enganam, a razão igualmente nos engana. Os sentidos, Poderemos forçar a nossa carne a admitir que chicotadas sejam cócegas? E nosso paladar a apreciar a babosa como um vinho graves? O porco de pirro entra aqui em apoio de nossa tese. Não se apavora ante a morte iminente.
Mas se o batemos, gritará. Negaremos a lei geral da natureza, que se manifesta em tudo o que, sob a abóbada celeste, tem vida e treme ao golpe da dor? Até as árvores parecem gemer quando as mutilamos. Então, quanto a dor é mais difícil de lidar com ela, né? Só sentimos a morte pelo pensamento, tanto mais quanto é coisa de um instante. Ou a morte foi, ou será. Nada é presente nela. De Etienne de La Boétie. Ela é menos cruel do que se espera. Do vídeo, né? A morte é menos cruel do que a sua espera. Milhares de homens, milhares de animais morrem sem se sentirem ameaçados. Dizemos também que o que tememos principalmente na morte é a dor, seu sinal precursor. Pior do que a morte é a espera da morte, né? A pessoa tem uma doença que a consome durante anos e também consome seus recursos, né? Esse tempo todo é o mal da morte. É o mal, é a espera da morte, né? É o mal, o maior mal que a morte tem, né? Porque ela em si é um instante. Ela passa muito rápido. E o que tememos também na morte é a dor, né? Entretanto, a julgar por um pai da igreja, a morte não é o mal senão pelo que vem depois. Santo Agostinho. Creio estar mais perto da verdade dizendo que nem o que a precede, nem o que a ela se segue são partes integrantes da morte. Falamos erroneamente a esse respeito. A experiência mostra que é antes a inquietação causada pelo sentimento da morte que faz com que lhe sintamos vivamente a dor. E nossos sofrimentos não são penosos quando os pressentimos capazes de nos conduzir até o fim. A morte em si, ela não tem dor, né? A dor está ligada à inquietação pela morte que pode vir, né? Mas o raciocínio enche-nos de vergonha por temermos coisa tão repentina, inevitável, e que não se sente. O Sócrates encarava o instante da morte em si como algo que não era para ser temido. E se fosse temido, era para vergonha de quem o temesse. E mascaramos nossa covardia com os pretextos mais plausíveis. Os males que, como consequência, só nos trazem sofrimento, nós os consideramos sem perigo.
Os males que, como consequências, só nos trazem sofrimento, nós os consideramos sem perigo. Quem encara como doença as dores de dentes, a gota, por dolorosas que sejam, se não nos ameaçam a vida? Os males que nos trazem dor, nós não associamos à morte, né? Associamos a vida com dor, não a morte. Então, a dor nos faz pensar, será que eu vou viver com dor? Não tomamos a dor como um perigo de morrer. Porque a morte em si não é um mal. A citação aqui dizendo que há confusão de Montaigne com a gota, que pode ser mortal. Admitamos um momento que na morte, principalmente a dor, nos preocupe. Não é também a dor que se nos apresenta no caso da pobreza, e nola torna sensível pela sede, o frio, o calor, as vigílias? Também a dor, né, na pobreza. Ocupemo-nos, pois, unicamente com ela. Admito, seja o pior acidente que nos possa acontecer. Isso tanto mais quanto sou o homem no mundo que lhe quer mais mal. E a evito quanto posso. Embora, graças a Deus, não tenha tido por enquanto muita intimidade com ela. Mas está em nós. Se não aniquilá-la, ao menos diminuí-la e nos mostrando pacientes e em livrando dela nossa alma e nossa inteligência, ainda mesmo que mantenha em suas garras o nosso corpo. Devemos usar nossa inteligência para tentar diminuir, ou, na melhor das hipóteses, nos livrarmos dela. Se assim não fosse, que valor teriam a virtude, a valentia, a força, a magnanimidade, a firmeza de ânimo? Que papel desempenhariam se não pudéssemos dormir ao Deus dará, aguentar dentro da armadura o calor do meio-dia, comer carne de cavalo e asno, ser cortado em pedaços, deixar extraírem uma bala de nossa carne, sofrer quando nos recosem ou nos cauterizam, ou nos colocam sondas, como adquiríamos nossa superioridade sobre o homem comum? Para que serve a nossa inteligência se a gente não aguentar isso tudo? Que valor teria a virtude? Né? E não nos convidam os sábios a evitar o mal e a dor? Quando nos dizem que entre muitas ações igualmente boas, cabe-nos desejar cumprir a que maiores dificuldades apresentem sua execução? Os sábios não querem que a gente evite o mal e a dor, dizendo que devemos buscar cumprir as ações mais dificultosas. Qual o sentido disso, né? Escolher as coisas mais difíceis para evitar a dor. Não é pela alegria e pelos prazeres, nem pelos divertimentos e pelo riso, companheiros habituais da frivolidade,
que nos tornamos felizes. Nós o somos também a miúde na tristeza, pela decisão e pela perseverança. Do Cícero. Eis porque nossos pais nunca compreenderam que as conquistas feitas pela força e correndo os riscos da guerra fossem mais vantajosas do que as obtidas sem perigo pela inteligência e pela diplomacia. Aqui está falando da virtude do herói, né? É aquele para quem o valor está nas coisas conquistadas pela força, mesmo com o risco da morte, né? E está falando que é menos valoroso aquilo que se obtém pela inteligência e pela diplomacia. Justamente aquilo que os gregos vão começar a exercitar no século VI, V, né? A virtude é tanto mais doce quanto mais nos custa. Lucano. Há mais. E isso nos deve consolar. É que, naturalmente, quando a dor é violenta, dura pouco. E quando se prolonga, é leve. Isso é do Cícero. Não a sentimos muito tempo se é excessiva. Ou deixará de sê-lo, ou porá fim à nossa existência, o que dá na mesma. Se não a podemos suportar, ela nos destrói. Lembra-te de que as grandes dores terminam com a morte. De que as pequenas nos deixam numerosos intervalos de repouso. E de que somos capazes de dominar as de intensidade média. Enquanto são suportáveis, suportemo-las com paciência. Se não o são, se a vida nos aborrece, saiamos dela como de um teatro. Também do Cícero. O que faz que tão impacientemente suportemos a dor é que não estamos habituados a procurar em nossa alma nossa principal satisfação. Quando o corpo está com esse tipo de estimulação, não consegue se livrar da dor. Então a alma deve ser aquilo que a pessoa procura, né? A própria alma. Não contamos suficientemente com ela, a alma, que é a única e soberana senhora de nossa condição neste mundo. O corpo só tem, salvo quanto ao mais e ao menos. O corpo só tem uma maneira de ser e de fazer. A alma, sob formas diversas e variadas e segundo o estado em que se acha, submete a si as sensações do corpo. E outros acidentes.
Daí a necessidade de estudá-la e acordar nela seus meios de ação que são todo-poderosos. Não há raciocínio, então ele está encontrando uma saída até para a dor. Pelo menos para a dor, como ele disse, média, que é aquela com que você tem que lidar, porque não é a dor fraca que te dá descanso, nem a dor forte que te mata, né? Que cessa na morte. Não te mata, mas cessa na morte. Não, a dor média você tem que lidar com ela. E a forma de lidar com ela é recorrer à alma. Não há raciocínio, nem prescrição, nem força que possam prevalecer contra suas preferências. Entre tantos milhares de meios à nossa disposição, escolhemos um que assegure nosso sossego e nossa conservação. Estaremos não somente resguardados contra qualquer insulto, como também ofensas e males redundarão, se nos aprouver, em vantagens para nós. E talvez até nos regozijemos com eles. A alma tira partido de tudo para nós. Então quer dizer que você nasce com lucro, no lucro, né? Recorrendo à própria alma. E talvez até nos regozijemos com eles. A alma tira partido de tudo para nós. E talvez até nos regozijemos. A alma tira partido de tudo para nós. Partido de tudo indiferentemente. Erro e sonho servem-lhe tanto quanto a realidade para nos proteger e satisfazer. É fácil verificar que nosso estado de espírito é que excita em nós a dor e a volúpia. Nos animais sobre os quais o espírito não atua, as sensações físicas manifestam-se naturalmente, tal qual são sentidas, e são, por conseguinte, mais ou menos uniformes em cada espécie, como se constata pela similitude das reações. Então, os animais não têm alma, não têm espírito, e as sensações físicas equivalem ao que se sente. Ou melhor, né, o que se sente equivale às sensações físicas. Se não interviéssemos no comportamento de nossos membros, por certo nos sentiríamos melhor. Pois, sem dúvida, lhes deu a natureza reações justas e moderadas em relação à dor. E não poderiam deixar de ser justas, porquanto em todos seriam idênticas. Mas como nos emancipamos de seus ditames e nos entregamos à mais anárquica fantasia, procuremos ao menos orientar-nos no sentido que nos seja mais agradável. Então, a nossa diferença com relação aos animais é que para eles, para os animais, as sensações correspondem às estimulações. Para nós, não. Tem uma diferença. Intervimos no comportamento dos nossos membros. Então tem um descompasso entre o estímulo que nos chega por via exterior ou pelo interior e as nossas sensações. Tem um descompasso. Se não houvesse esse descompasso, nossas reações seriam justas conforme a natureza. Como há o descompasso entre nós e a natureza, então recorremos à nossa alma para lidarmos com a dor. Platão receia que temos demasiado para a dor e a volúpia.
o que, a seu ver, tornaria a alma dependente em excesso do corpo. Para Platão, a alma é prisioneira do corpo, né? E a nossa busca deve ser libertá-la do corpo, né? Um meio para começar isso é a educação que permita a criança não ficar tão atenta à própria dor e ao próprio prazer. Acredito antes que a desligam deste e a libertam. Assim como a fuga torna o inimigo mais encarniçado na perseguição, orgulha-se a dor de nos fazer tremer. Em relação a quem a enfrenta, ela se mostra mais cordata. Quando fugimos da dor, ela parece que aumenta. Mas ao enfrentá-la, ela parece ceder mais facilmente. Resistamos, pois, e contenhamo-la. Batendo em retirada, deixando que nos acue, provocamos e chamamos a nós a ruína que nos ameaça. Em se retesando, o corpo suporta melhor a carga, assim também a alma. Então, enfrentar a dor, não deixando a dor nos acuar. Não deixando que a nossa alma fique presa dela. Mas passemos aos exemplos de interesse particular para as pessoas que, como eu, sofrem dos rins. Veremos que ocorre com a dor o mesmo que com os cristais que se coloram de acordo com o fundo em que repousam, e que ela só ocupa em nós o lugar que lhe damos. Quanto mais eles se entregam à dor, tanto mais ela os domina. Santo Agostinho, tá? Sentimos mais agudamente um golpe de bisturi dado pelo médico do que 10 estocadas no calor da luta. Então, na luta não sentimos a dor. Temos que lutar contra a dor. As dores do parto, que os médicos e também Deus estimam grandes e que cercamos de tantos cuidados, não lhes dão atenção certos povos. Deixo de lado as mulheres de Esparta, mas entre as suíças, na nossa criadagem, não se percebe que pariram, a não ser por andarem, ao depois, atrás de seus maridos com a criança ao pescoço, que antes carregavam no ventre. E essas ciganas feias, que surgem por vezes em nossa terra, lavam seus filhos recém-nascidos no riacho em que se banham ao mesmo tempo. Sem falar de tantas raparigas que dão à luz diariamente e clandestinamente, crianças também concebidas às escondidas. Mas a nobre e bela esposa de Sabino, patrício romano, a fim de não comprometer a outrem, suportou sozinha e sem gemido as dores do parto de 2 gêmeos. Um jovem da Lacedemônia, que roubou uma raposa e a escondeu sob o manto, deixou que ela lhe rasgasse o ventre para não confessar a tolice, porque temia mais a vergonha que nós a punição. Poderia ser também temia mais a vergonha que a punição, né?
Outro, ao apresentar o incenso, deixa-se queimar por uma brasa caída em sua manga, a fim de não perturbar a cerimônia. E não se mencionam numerosos casos de criança de 7 anos que nos sacrifícios da iniciação, entre os lacedemônios, suportavam sem chorar e até morrerem a flagelação? Cícero viu-os baterem-se em grupos, de unhas e dentes, até perderem os sentidos para não se confessarem vencidos. Jamais os costumes vencerão a natureza. Que é invencível. Mas a moleza, os prazeres, o ócio, a indolência alteram nossa alma. As falsas opiniões e os maus hábitos corrompem-na. Do Cícero também. Jamais os costumes vencerão a natureza, mas a moleza altera a nossa alma, né? As falsas opiniões e maus hábitos corrompem, né? Os costumes não vencem a nossa alma, e sim as falsas opiniões e maus hábitos. Todos conhecem a história de Scaevola, que, tendo-se introduzido no acampamento inimigo para matar o chefe, não conseguiu, e desejoso de atingir de qualquer maneira seu objetivo de libertar a pátria, teve uma ideia estranha. Confessando seu projeto a Porcena, o rei visado, acrescentou, a fim de assustá-lo, que no campo romano havia muitos, como ele próprio, decididos a tentar o golpe que falhara. E para mostrar que espécie de homem era ele, aproximou-se de um braseiro, estendendo o braço, e assim o manteve a grelhar e sem demonstrar sofrimento, até que o monarca inimigo, horrorizado, mandasse afastar o braseiro. E que dizer daquele que não interrompeu a leitura enquanto lhe amputavam um membro? E do outro que persistiu em motejar e rir-se das torturas, a ponto de se exasperarem os carrascos e se confessarem vencidos após os mais cruéis suplícios inventados para dominá-lo. É verdade que era filósofo. Um gladiador de César não cessou de gracejar enquanto lhe abriam os ferimentos e os sondavam. Já se viu um gladiador, por ínfimo que seja, gemer ou mudar de fisionomia? Que arte não põe ele em sua própria queda para esconder tal vergonha aos olhos do público? Derrubado afinal pelo adversário e condenado pelo povo, virou jamais a cabeça ao receber o golpe de misericórdia? Isso é do Cícero. Passemos às mulheres. Quem não ouviu falar daquela que, em Paris, mandou que as esfolassem
na esperança de obter uma pele mais suave. É o peeling. Há quem arranque dentes sadios e viçosos para que a voz se torne mais doce ou para que eles tenham mais bela aparência. Quantos exemplos de desprezo à dor não temos nós desse gênero? São capazes de tudo e nada temem por pouco que sua beleza se beneficie. Existe quem mande arrancar os cabelos brancos e se raspe para obter pele nova. Vi que engolisse areia e cinza e sacrificasse o estômago a fim de conseguir uma tez pálida. Para ter o porte fino e elegante das espanholas, a quantas torturas se sujeitam afetadas, arrochadas, entaladas, até se ferirem e por vezes morrerem. Entre muitos povos de nossa época acontece comumente que, para provar a veracidade de suas palavras, se inflijam voluntariamente castigos. Nosso rei cita casos vistos na Polônia, verificados como comprovantes de declarações que lhe foram feitas. Na França, afora casos semelhantes de imitação, vi na Picardie, pouco antes de voltar dessas famosas reuniões de Blois, uma moça que, para demonstrar a sinceridade de suas promessas e sua fidelidade, espetou o braço 5 vezes com um estilete que trazia aos cabelos, sangrando abundantemente. Os turcos dão-se grandes cutiladas em honra de suas damas, e a fim de que não se apaguem, queimam as chagas longamente. Não só para assustar o sangue, mas também para que se formem cicatrizes. São as tatuagens, né? Nós lidamos com a dor porque temos interesse em outra coisa. Isso me foi dito e jurado por pessoas que o presenciaram. Nesse mesmo país, vêem-se todos os dias indivíduos que, por algumas moedas, talham profundamente o braço ou a coxa. Agrada-me que abundem os testemunhos das coisas que importa estabelecer. E nesse ponto, o cristianismo nos fornece provas concludentes. Depois de nosso divino guia, quantos quiseram, como ele e por devoção, carregar a cruz? Testemunhas dignas de fé informam-me de que São Luís usou cilício até o momento em que, na velhice, o proibiu seu confessor. E todas as sextas-feiras fazia-se açoitar por um padre, por um açoite de 5 ferros que, para tal, trazia sempre consigo entre os seus apetrechos domésticos. O último duque de Guienne, Guilherme, pai de Eleonora, que trouxe para a casa da França esse ducado, usou constantemente como penitência e durante 10 ou 12 anos uma couraça sob o hábito religioso. Fouquis, conde de Anjou, foi até Jerusalém com uma corda ao pescoço, para aí se fazer açoitar diante do túmulo do Senhor. E não se vêem todos os anos, na Sexta-feira Santa, homens e mulheres aos magotes flagelarem-se reciprocamente, até se rasgarem a pele e porem a nu os ossos, espetáculo de que fui não raro testemunha, e não me seduziu jamais. Tais pessoas usam máscaras
e algumas há que os fazem por dinheiro para garantir a salvação de outrem. Demonstram um desprezo à dor tanto maior quanto a avareza é um estimulante menos forte do que o fanatismo. Caio Máximo enterrou o filho, personagem consular. Catão, o seu pretor nomeado. Lúcio Paulo, os dois que tinha, há poucos dias de intervalo, e seus rostos não refletiram a menor emoção. Nada revelou-lhes a tristeza. De uma feita, disse eu de alguém, gracejando, que frustrara a justiça divina. Por um cruel destino, perdera no mesmo dia, de morte violenta, 3 filhos já grandes. Pouco faltou para que considerasse o acidente como um favor e um benefício particular da providência. Não aprecio esses sentimentos antinaturais. Perdi 2 ou 3 filhos, em verdade, ainda de peito. Conquanto eu não tenha morrido de dor, não deixou a coisa de me chocar. Trata-se, aliás, de uma das infelicidades a que o homem é mais sensível. Existem muitas outras causas de aflições que se verificam comumente e não me perturbariam. Se me atingissem. Desdenhei algumas que me ocorreram. Dessas que todos consideram deverem afetar realmente. E não ousaria, sem corar, vangloriar-me em público de minha indiferença. De como se verifica que a aflição não provém da natureza, mas decorre da opinião, do Cícero também. Esta é, com efeito, uma potência que tudo ousa e não tem medida. Então quer dizer que ele sofreu por filhos que ele perdeu, ao contrário de outros homens, né? Mas ele desdenha de certos sofrimentos porque ele passou. Ele está querendo, então, com tudo isso, ele está querendo dizer que o sofrimento, que a aflição, não vem da natureza, mas da opinião. O que se pensa do mal sofrido. Esta é, com efeito, uma potência que tudo ousa e não tem medida. Quem jamais procurou a segurança e o repouso com mais ansiedade do que mostraram Alexandre e César na busca da inquietação e das dificuldades? Teres, pai de Sitalces, dizia a miúde que quando não estava em guerra não lhe parecia houvesse alguma diferença entre ele e seu moço de estrebaria. Quando cônsul, a fim de assegurar a submissão de certas cidades da Espanha, Catão proibiu o porte de armas aos habitantes, em consequência do que muitos se mataram, nação feroz que não acreditava se pudesse viver sem combater. E não conheceis inúmeros que renunciaram à doçura de uma existência tranquila em seu lar, entre amigos e conhecidos, para irem viver em horríveis desertos inabitáveis? E outros não adotaram um tipo de vida abjeta, degradante, em que afetam comprazer-se, desprezando a sociedade? O cardeal Borromeu, recém-falecido em Milão, a quem a nobreza, a imensa fortuna, o clima italiano e a mocidade outorgavam todas as alegrias e gozos, viveu constantemente em tal regime de austeridade que usava a mesma batina,
no inverno como no verão. Dormia unicamente sobre a palha, e as horas que os deveres do cargo não lhe consumiam, ele as passava de joelhos, estudando continuamente, tendo ao lado de seu livro um pedaço de pão e um pouco de água, que era tudo de que se compunha a sua refeição, e também o tempo que lhe destinava. Conheço quem, com perfeito conhecimento de causa, tirasse proveito e promoção da infidelidade da mulher, cuja simples ideia já apavora tanta gente. Se a vista não é o mais necessário dos nossos sentidos, é pelo menos o que nos dá maior prazer. E de todos os nossos órgãos, os que contribuem para gerar parecerem os mais úteis e os que proporcionam maior felicidade. Certas pessoas, entretanto, os detestam, unicamente por causa das inefáveis satisfações que nos fornecem, e os sacrificam por isso mesmo que são valiosos. Pessoas que arrancam os próprios olhos. É provavelmente análogo ao raciocínio de quem vaza voluntariamente os olhos. A opinião que temos das coisas é que as valoriza. Isso se vê pelo grande número daquelas que não examinamos, a não ser para as avaliar, antes que a nós mesmos. Não lhes ponderamos nem a qualidade nem a utilidade, mas apenas o que nos custam para as obtermos. Como se o que pagamos fosse parte integrante delas. E o valor que lhes atribuímos mede-se não pelos serviços que nos prestam, mas pelo que demos para consegui-las. Isso me induz a achar que as usamos de maneira estranha, pois valem segundo o que pesam e na medida do peso. E nunca as deixamos desvalorizarem-se. O preço dá valor ao diamante, a dificuldade à virtude, a dor à devoção, o amargor ao remédio. Há quem, para chegar à pobreza, jogue ao mar seus escudos. Esse mesmo mar que outros esquadrinham e batem para encontrar a riqueza. Epicuro disse: ser rico não significa despir-se de preocupações, mas tão somente trocá-las por outras. E em verdade não é a carência, e sim a abundância que acarreta a avareza. Ele está falando aqui de um valor de uso, né? A opinião que temos das coisas é o que dá valor a elas. Não observamos a qualidade nem a utilidade, mas o custo delas para nós, o preço que nós pagamos por elas. Não é o valor de uso, na verdade, mas o custo que uma pessoa pagou, o custo que uma pessoa teve, o custo para a pessoa, né? O que perdemos para tê-las. Isso não tem nada a ver com o capitalismo, né? Porque no capitalismo as mercadorias elas têm um valor intrínseco. Sim, precisa ter valor de uso para a gente comprar, mas o que nos guia
é o valor, quanto algo abstrato que está incorporado na mercadoria, né? Isso nos guia como um símbolo, nos conduz nosso comportamento. Então, quer dizer, não avaliamos as coisas pelo preço que nós pagamos como um custo pessoal, o preço da virtude, ou o preço de ter a coisa, mas avaliamos as coisas pelo acesso que nós temos ao símbolo, né? Eis o que a esse respeito me sugere a experiência. Minha vida, ao sair da infância, apresentou 3 fases. A primeira durou cerca de 20 anos, durante os quais vivi de recursos fortuitos, na dependência de outros, sem renda própria, sem uma situação definida nem previsão orçamentária. Gastava tanto mais alegre e descuidadamente quanto tudo provinha dos acasos felizes da sorte. Nunca passei melhor. Nunca me aconteceu achar fechada a bolsa dos amigos. Impusera a mim mesmo, de resto, e como dever primeiro, pagar minhas dívidas em meu vencimento, o que me valeu mais de uma vez a prorrogação do mesmo, porquanto meus credores se comoviam com meu esforço. Tal lealdade me tornou econômico e nunca enganei a ninguém. Sinto naturalmente algum prazer em pagar o que devo, como se me desfizesse de um fardo incômodo. Imagem da servidão. Por outro lado, satisfaz-me fazer algo justo e que contente a outros. Abro exceção para os pagamentos em que é preciso regatear e contar. Quando me encontro nessa necessidade e não posso dar a outro a incumbência, vergonhosamente e, por certo, erroneamente, adio quanto possível o cumprimento da obrigação. A fim de evitar essas discussões, aqui, por temperamento e maneira de me exprimir, sou infenso. Então ele paga as coisas que deve, sente um prazer com isso e não dever. A não ser para os pagamentos em que é preciso que ele regateie. Nada detesto mais do que regatear. É uma justa de trapaças e impudências, em que, após uma hora de conversas, cada qual transige, falhando a palavra dada e as afirmações reiteradas. Isso por alguns vinténs a mais ou a menos. Ele odeia, então, regatear, né? Sempre dá em bate-boca e troca de pouco dinheiro. Troca de nada. Também me via em apertos quando tinha de pedir emprestado. E, não me animando a fazê-lo oralmente, corri o risco por escrito, o que me parece menos penoso e torna mais fácil a recusa. Entregava mais facilmente e com menor inquietação à minha estrela a satisfação de minhas necessidades do que me ocorreu depois.
ao se desenvolverem em mim o espírito de previdência e o raciocínio. As pessoas que têm negócios a administrar consideram em geral horrível viver nessa constante incerteza. Em primeiro lugar, não se lembram de que a maioria dos homens assim vive. Quanta gente de bem abandonou a renda certa? E quanta o faz diariamente para ir em busca de favores reais e de fortuna? César, para se tornar César, endividou-se em cerca de 1 milhão em ouro. Quantos negociantes se iniciam no comércio mandando vender sua fazenda às Índias por tantos mares borrascosos? Sendo Catulo. Nesta época em que tão cara se faz a devoção, não vivem 1001 congregações e sem percalços, contando diariamente com as liberalidades do céu para comer? Em segundo lugar, essa gente ordeira não pensa que o que se lhe afigura assegurado não é menos incerto e arriscado do que o próprio acaso. Com mais de 1000 escudos de renda, estou tão perto da miséria como se abeirasse. Não somente o destino tem em suas mãos 100 meios de abrir uma brecha na riqueza para a entrada da pobreza, e por vezes não há meio termo entre a fortuna excessiva e a miséria. A fortuna é de vidro. Quanto mais brilha, tanto mais frágil. Não somente tem esse destino a possibilidade de derrubar e desmantelar todas as defesas que possamos erguer a fim de nos protegermos. Mas acho também que a indigência existe em geral tanto entre os que possuem como entre os que não têm nada. Direi mesmo que, sozinha, a indigência incomoda menos do que em companhia da riqueza, resultando esta menos da renda que da ordem da sua administração. Cada qual é o artesão de sua fortuna. E um rico necessitado com dificuldades me parece mais miserável do que um pobre. Simplesmente pobre. A indigência no meio da riqueza é a mais pesada das pobrezas. Do Sêneca. Os maiores príncipes, aqueles mesmos que são os mais ricos, quando carecem de dinheiro, quando seus recursos se esgotam, são os mais habitualmente impelidos às piores ações, pois haverá coisa mais triste do que se fazer tirano e se apossar injustamente dos bens de seus súditos? Montaigne falou de 3 fases da vida dele. A primeira, logo depois da infância, é um homem que ele pegava dinheiro emprestado de conhecidos, né, e pagava. E se sentia bem em pagar. Caso ele não conseguisse pagar, ele adiava o pagamento o quanto podia. Jamais pedia desconto. Ele vivia dessa maneira, nunca lhe faltava nada. Ele pedia o que precisava e contava que adiante poderia devolver. Ele fala que esse modo de viver é comum para muitos homens. Essa incerteza quanto ao dinheiro, né, que você vai ter. Isso é algo insuportável para quem tem um negócio para administrar, né, porque ele quer previsão. Mas
A imprevisão é uma coisa que não é um mau modo de viver. Você ficar preso à administração de um dinheiro, né? Da mesma forma como não se deve ficar preso, não se deve ter medo de morrer, nem ficar preso à dor, também não se deve ficar preso à administração de um dinheiro. Até mesmo porque os ricos, eles têm um problema maior do que os pobres com relação ao dinheiro. Porque se eles perdem, eles sofrerão mais, né? Aqui, ó. Um rico necessitado com dificuldades me parece mais miserável do que um pobre, simplesmente pobre. A indigência no meio da riqueza é a mais pesada das pobrezas. Essa pessoa que perde dinheiro e se ela tinha muito dinheiro, ela é habitualmente impelida às piores ações. Agora ele vai começar a falar da segunda fase da vida dele. A segunda fase de minha existência ocorreu quando eu tinha dinheiro. Tomando gosto nisso, não demorei em criar reservas importantes para a minha condição, estimando que somente o que sobreexcede a despesa comum constitui um haver e que não podemos ter por seguro um bem apenas augurado, por mais justas que sejam as esperanças. Pois, dizia a mim mesmo, que me aconteceria se me surpreendesse tal ou qual acidente? Então, ele tinha dinheiro e ele procurava guardar. E não esperava, não contava com o dinheiro que ele pudesse receber. O único dinheiro seguro era aquele que ele já tinha. O resultado de pensamento tão fútil e doentio foi que me esforcei, com a criação dessa reserva supérflua, por me garantir contra qualquer eventualidade desagradável. E aos que observavam serem essas eventualidades demasiado numerosas para que me precavesse contra elas, eu respondia que, se não me podia resguardar de todas, podia atentar para algumas, em particular as mais prováveis. Isso não se verificava sem me causar apreensões. Mantinha-as secretas, e eu, que falo tão livremente de tudo que me diz respeito, não falava a verdade quanto ao dinheiro que possuía. Agia como muitos outros, os ricos que se dizem pobres e os pobres que afirmam ser ricos, dispensando a consciência de um testemunho sincero, o que constitui ridícula e vergonhosa prudência. Se viajava, parecia-me sempre não estar suficientemente provido de dinheiro, e quanto mais levava comigo, tanto mais preocupado me tornava. Já por causa da insegurança das estradas, já porque não depositava confiança na fidelidade da criadagem encarregada das bagagens. Se deixava meu cofre em casa, quanta suspeita e inquietação. Tanto piores quando não podia confessar-me a ninguém e tinha o espírito constantemente voltado para esse lado. Afinal de contas, guardar o dinheiro dá mais trabalho do que ganhá-lo. E se não fazia tudo o que estou a dizer, não me custava menos evitar de fazê-lo. Disso tirava em verdade pouco ou nenhum proveito. E embora me fosse permitido gastar mais, não me pesava menos o gesto. Pois, como diz Bion,
Quem tem farta cabeleira não sofre menos do que o calvo, se lhe arrancam um cabelo. Adquirido o hábito e fixadamente no pecúlio a juntar, não mais ousamos esborciná-lo. É um edifício que tememos ver desmoronar-se em o tocando, e é preciso um grande aperto para que o parcelemos. E empenhar minhas roupas ou vender um cavalo me fora menos penoso do que mexer nessa bolsa querida que tão bem guardava. O perigo está em que é difícil estabelecer limites precisos para essa mania de entesourar. Assim ocorre com as coisas que julgamos boas, e pôr um paradeiro nela. Vamos sempre ampliando o que acumulamos, e fixando tais limites sempre mais alto, a ponto de nos privarmos pouco honrosamente do gozo de nossos próprios bens, guardando o total sem usá-lo. Desse ponto de vista, as pessoas mais ricas do mundo seriam as encarregadas de controlar as portas e os baluartes de uma cidade importante. Todo indivíduo possuidor de muito dinheiro tem tendência para a avareza. Aqui ele está falando dessa fase da vida dele em que ele era avaro. Ele tinha muito dinheiro e se preocupava só em guardar, não gastar. Ele não sabia o quanto ele teria que juntar, mas ele apenas juntava. Apenas fazia isso como um autômato. Né? E o dinheiro trazia problemas para ele, porque ele desconfiava das pessoas da casa dele, se ele levava o dinheiro em viagem, desconfiava das pessoas com quem ele se encontrava. Platão assim classifica os bens corporais ou humanos: a saúde, a beleza, a força, a riqueza, e diz: a riqueza não é cega, iluminada pela prudência, é muito clarividente. Dionísio, o jovem, teve um dia uma ideia divertida. Avisado de que um de seus siracusanos enterrara um tesouro para escondê-lo, mandou-lhe que o trouxesse. O homem obedeceu, não porém sem primeiro levar uma parte com a qual se estabeleceu noutra cidade. Sua desventura matara nele o gosto de entesourar e pôs-se a viver largamente. Soube-o Dionísio e ordenou a restituição do tesouro, dizendo que o fazia de bom grado, porquanto o dono aprendera a usá-lo. Assim continuei durante alguns anos, pensando unicamente em economizar. Não sei que bom demônio me guiou, como ao siracusano, e me levou a mudar de conduta e a abandonar por completo esse espírito de poupança. A uma viagem muito dispendiosa devo a resolução de renunciar a tão tola maneira de viver. E desse modo cheguei a uma terceira fase, certamente muito mais agradável e normal, penso eu, deixando que corram despesas e renda, excedendo-se mutuamente ao acaso, mas sem diferenças sensíveis. Vivo assim ao sabor do momento, contentando-me com atender às necessidades do presente e às despesas previstas. Quanto ao imprevisto, não bastariam todas as previsões do mundo, e seria loucura imaginar que com suas próprias mãos nos armasse a fortuna contra o destino.
É com os nossos meios que devemos combatê-lo. Qualquer arma de ocasião nos trairia no momento crítico. Se junto ainda não o faço em vista de despesa futura, nem para comprar terras de que não preciso, mas para me divertir, é ser rico não se mostrar ávido de riquezas. É uma renda não comprar. Isso é do Cícero. Não temo que meus rendimentos falhem, nem desejo que aumentem. O fruto da riqueza é a abundância, e a abundância acarreta a saciedade. Felicito-me a mim mesmo por me haver corrigido dessa inclinação para a avareza em uma idade em que para ela tendemos naturalmente, e por me haver desfeito dessa loucura, a mais ridícula das loucuras humanas, e tão comum nos velhos. Feraulês, que passara por essas duas fases da fortuna, achando que a ampliação de seus bens não correspondera a um aumento igual do apetite, da sede, da possibilidade de dormir e acariciar a mulher, e tendo em mente ainda os aborrecimentos decorrentes da administração de suas riquezas, resolveu fazer a felicidade de um rapaz pobre, amigo fiel que sonhava com enriquecer. Deu-lhe todo o seu patrimônio, que era considerável, excessivo até, com o acréscimo da forte valorização devida à guerra e às liberalidades de Ciro, seu bondoso e generoso senhor, sob a condição de se encarregar o beneficiado de alimentá-lo e sustentá-lo decentemente como hóspede e amigo. Desde então viveram igualmente satisfeitos com a mudança de situações. Nessa terceira fase da vida dele, ele vive da forma como precisa, sem excessos, né? E o que sobra, e sobra pouco, né? Ele não vive nem da forma desatinada, como vivia na primeira fase, nem da forma avara, como vivia na segunda. Ele vive da forma conforme o que ele acha necessário, né? Uma casa, um teto, né? Uma cama, um banheiro, uma mulher. E o dinheiro dele que sobra, ele guarda. Ele pode, inclusive, ajudar um rapaz que tem menos do que um rapaz pobre, né? Quando você guarda o dinheiro e você acha que ele pode te valer na hora de um imprevisto, na verdade ele pode ser um problema para você. Pode não te atender como você imagina que vá. Pode aumentar o seu problema, fazendo você se preocupar, por exemplo, com a perda dele, né? Eis um gesto que de bom grado imitaria, e muito louvo o sábio partido que tomou um velho prelado meu conhecido, o qual entrega muito simplesmente sua bolsa e suas rendas e o cuidado de sua existência, ora um, ora outro servidor. Desse modo, viveu longos anos tão ignorante de seus negócios domésticos quanto um estranho. A confiança na bondade alheia é um testemunho nada desprezível da própria bondade. E Deus a protege.
E talvez isso explique por que esse prelado teve sempre a casa tão dignamente administrada. Feliz de quem regula tão bem suas necessidades e suas rendas lhe bastam, sem que se torne motivo de preocupação ou perturbação, e sem que repartição ou recuperação sejam um entrave a outras ocupações mais de acordo com seus gostos, e às quais se possa dedicar conveniente e tranquilamente. Ele conheceu um homem que entregou suas riquezas para uma pessoa que as administrava por ele, se preocupava com elas por ele, né? E cuidava dele. E viveu bem. Abastança e indigência dependem, pois, da ideia que delas temos. A riqueza. Então ele está falando. Ele já tinha falado da morte, da dor, agora da riqueza, da forma como devemos lidar com a riqueza. Riqueza e indigência dependem da ideia que temos delas. A riqueza, como a glória e a saúde, só atrai e causa prazer na medida em que empresta prazer e atração a quem a possui. Riqueza só atrai e causa prazer na medida em que empresta prazer e atração a quem a possui. Estamos bem ou mal neste mundo, segundo o que pensamos. Contente está quem se acredita contente, e não aquele que os outros imaginam contente. Nossa crença é que faz, seja ou não seja real a felicidade. A fortuna não nos outorga o bem ou o mal. Ela se limita a fornecer-nos os elementos do bem e do mal, os quais nossa alma, mais poderosa do que ela, trabalha e aplica como lhe apraz, tornando-se dessa maneira única senhora e causa de nossa condição. Os efeitos externos tiram cor e sabor de nossa constituição interna. Como as roupas que usamos nos aquecem não com seu calor próprio, mas com o nosso, que conservam e desenvolvem. Se com eles cobríssemos um corpo frio, inverso seria o resultado. Ele sentiria frio. Desse modo, conservam-se a neve e o gelo. Todas as coisas dependem da maneira por que são encaradas. O estudo é motivo de tormento para o preguiçoso. O beberrão sofre sem vinho. A frugalidade é um suplício para o comilão. O exercício, uma tortura para o delicado ocioso, etc. As coisas não são nem dolorosas nem difíceis em si. Para julgar de sua elevação e grandeza é necessário uma alma com essas qualidades, sem o que lhe atribuiríamos nossos próprios defeitos. Um remo é reto, e no entanto, quando mergulha na água, parece curvo. Não basta ver a coisa, importa como vê-la. Porque, entre tantos raciocínios que de mil maneiras provam que o homem deve desprezar a morte e dominar a dor, não encontramos um que nos convença. Porque, entre tantos argumentos por outros aceitos, não achamos um do nosso gosto que nos persuada igualmente. Que quem não pode engolir o medicamento enérgico e detergente, suscetível de destruir o mal, absorva pelo menos um lenitivo que alivie. Nós nos amolecemos.
não menos pela volúpia do que pela dor. E nesse estado nada mais temos de viril e forte. Uma picada de abelha basta para arrancar-nos gritos. Saber dominar-se, eis o segredo. Seja como for, não se escapa da filosofia exagerando a acuidade da dor e a fraqueza humana. Apenas a forçamos a opor-nos às irrespondíveis réplicas de sempre. Se não vale a pena viver, viver sem que vale a pena não é imprescindível. Ninguém verá prolongar-se o seu mal se não o quiser. Mas a quem não se dispõe a suportar a morte nem a vida, a quem não quer resistir nem fugir, como ajudar?